Possível. Então, a minha identificação, meu nome é Renato Augusto Langona, mais conhecido como Renatinho. Eu comecei a aviação em dezembro de 1968. Eu estou há 45 anos, né, na aviação. Já voei aí minhas 26 mil horas de voo e comecei tudo em Lençóis Paulista, minha terra natal. Um asa da aviação, que é o José Ângelo Simeone. Eu aprendi tudo na aviação, foi com ele. Então, logo no início, na aviação lá que ele tinha escola, eu tocava a escola, instrutor. Eu fui piloto agrícola por 10 anos, voei no grupo Zilo Lorenzetti. E aos sábados e domingos, a gente tinha um lazer de ir lá no aeroporto de Lençóis Paulista, com os D-18, os BTB, um H-18, com Cessna 125, até de T-6, tudo quanto é tipo de aeronave que tinha. E a gente iniciou na vida do lançamento de paraquedista. Então, todo sábado e domingo, o Carlos Zedo, que tem essa sua empresa de publicidade, também iniciou a aviação junto comigo lá em Lençóis Paulista. A gente lançava todo sábado e domingo paraquedistas, que a gente vinha aqui em Boituva, que estava já com falta de aeronaves, e levava o pessoal da antiga, né, para saltar em Lençóis. Depois eu mudei para Veracruz, continuei, sempre que tinha algum evento, eu pegava lá Islander, um D-18, um Skylane, nunca parei com a vida de lançador de paraquedista. E aí, na época dos turbo-hélice, né, começou aí o Caravan, eu voava lá voava e voo lá em Veracruz, né, Veracruz Táxi Aéreo, e iniciei com o lançamento de paraquedista nas aeronaves Caravan em Piracicaba, lá em 1999. Lançamos lá 6 meses. Aí eu estava em São Paulo fazendo o ground school do aeronave Xingu, e num restaurante, uma boate à noite, encontrei com o Jota, com o Rogerinho Verdinati e com o Mael. Aí isso foi numa quinta-feira. Me convidaram para vir para Boituva, porque estava com falta de aeronave, estava as aeronaves em pane, muita gente vindo para cá, a demanda era grande. Me convidaram para vir naquele próximo sábado para lançar paraquedista aqui em Boituva. Então, nunca me esqueço, foi dia 4 de abril de 2000. Eu cheguei num sábado de manhã com a Cidinha, pilotando, porque lá em Piracicaba, a primeira vez que eu cheguei, ela voando, o pessoal já ficaram meio assustado. Nossa, uma mulher no Caravan lançando paraquedista. E ela começou lá a lançar, veio aqui, que ela não lançou, que ela só veio voando, fazia os voos de transado, e começou a me ajudar na parte burocrática, né? Tudo que eu tenho na vida, eu devo a ela. Ela sempre me ajudou na aviação. Quando eu ia na aviação agrícola, ela levantava de madrugada, fazia meu café com leite, meu lanche. Aí, quando eu mudei para Veracruz, mesma coisa. Eu voei muito em garimpo, ela sempre me acompanhou. Aí ela resolveu fazer o curso, voou mais ou menos aí umas 1.500 horas comigo, né? E depois ela resolveu parar e ficou na parte burocrática aqui em Boituva, que é um pouco estressante, todo mundo sabe, né? Ela teve aí uns desajustes, mas eu mantive sempre o bom contato, a amizade com todos os atletas, com todas as escolas. Inclusive hoje, de vez em quando, às vezes eu estou aqui na parte de cima, desço lá na parte de baixo, a parte antiga, onde tudo se começou e tudo iniciou. É comum todo mundo me chamar de patrão, mas quem me dera eu fosse o patrão, né? Mas a gente iniciou aqui com o Oscar Golf Yankee, um Caravan. Aí a demanda foi no carnaval de 2001, já foi solicitado um novo Caravan. Eu trouxe o Oscar Golf Fox. Até então, eu abri então uma empresa, né, Skydive Veracruz, que arrendava os Caravan da Veracruz Táxi Aéreo. Era uma operação separada. E a coisa foi crescendo, aí veio a terceira aeronave, o Oscar Golf Eco, depois veio o Oscar Tango Mike, aí veio o Oscar Golf Victor, e foi aumentando. E 4 aeronaves, a demanda crescendo, mas o táxi aéreo tinha a época que precisava muito dos aviões, e aqui o paraquedismo, como você sabe, bem dizer, um lazer para a gente, que é lucro mesmo, entre aspas, é muito difícil, porque é muitas escolas, é muita demanda, é muita disputa, é muita concorrência, mas eu continuo aqui, eu gosto, estou aqui porque eu gosto, senão eu estaria no táxi aéreo, eu ganharia muito mais, ou montaria uma outra empresa em outro lugar que me chamam diversas vezes, né? Mas
eu comprei aqui esses 25 mil metros quadrados de terra, tenho minha sede própria, hangar, fui construindo salas, área de dobragem, banheiro, e a intenção é construir mais. Então, tudo em prol do paraquedismo. Eu estou dando agora uma pausa na parte de aviação, mas não vou parar não, porque me esperem, que eu estou por aí, né? Me aguardem, que eu não desisto não. Então, eu vou dar só uns 6 meses, um ano aí, agora de 2014, para descansar um pouco a cabeça, viajar, conhecer novas áreas. E 45 anos de aviação eu não aprendi nada ainda, tenho muita coisa a aprender. A aviação, a cada dia é uma coisa, se renova. Se a gente não acompanhar, são equipamentos, informática, é muita coisa que evolui. O progresso é grande, então todo dia você tem que estar acompanhando, senão você fica para trás. Mas aqui eu só tenho que elogiar. A área, para mim, é um lazer, um descanso. Assim, o sistema dela meio de extravasar, às vezes meio estressada e fica nervosa fácil, mas eu sou o mediador, porque eu não posso abandonar e desprezar uma que sempre me ajudou e que, felizmente, dorme comigo toda noite, né? Então, eu sou o mediador. Pois é, até então, chegou até 10 aeronaves de pequeno porte aqui, né? O Ulisses é o pioneiro, que veio aqui e segurou isso aqui na rédea, né? Até hoje ele participa, tem um hangar. Então, se não fosse ele, isso aqui não existiria. Que na época do osso, quem roeu o osso foi ele, né? E agora no filé mignon, todo mundo quer dar uma bocanhada, né? Mas isso é normal no ser humano, é normal em qualquer setor, em qualquer área. Então, mas quem manteve isso aqui foi ele, aí por uns 30 anos. Então agora a gente só fez a continuidade da coisa, porque a gente tinha a possibilidade de ter uma aeronave de grande porte, o Caravan, né? Que foi bem aceito aqui. E a gente está aqui só continuando, e mais gente vindo aí, tá o pessoal aí da Fretax, hoje a Forfan, que são o Bro, o Totti, o Henrique, que é muito amigo meu desde há 30 anos atrás, que a gente se conhece. Não somos inimigos, não somos concorrentes, somos uma união. Graças a todo esse pessoal, graças a gente, graças às escolas, aos atletas que aí quando eu resolvi adquirir as aeronaves por conta própria, então, sozinho ia ficar meio difícil para mim dar continuidade. Então, eu convidei as escolas, convidei atletas para se juntarem nos aviões e a coisa está indo bem. Mas sempre, às vezes a gente pensa uma coisa e acontece outra. Mas eu não estou descontente e não estou com inimizade com ninguém. Então, passei já, por exemplo, uma aeronave para um grupo do Fabinho, que é da Fly Factory, que está indo muito bem, o progresso é grande, eles estão fazendo um upgrade no Oscar Quebec Romeo, botando uma Black Hawk. E agora estou passando outra aeronave para o grupo do James, a outra, vamos ver se eu fico sozinho, eu passo para alguma escola também, mas mesmo que eu pare, eu não vou parar, eu vou continuar. Então um dia ou outro eu tenho intenção de também ter uma aeronave com um upgrade aí, ou o Black Hawk, que usa a turbina PT-6, ou um Supervan 900 que usa a Gartner de 900 HP, uma coisa ou outra eu vou continuar. E convidar, lógico, parceiros, porque a gente sozinho não é nada, né? Como eu tenho bastante amizade aqui, eu sei que para qualquer um que eu convidar, vai aceitar a minha parceria, né? Porque eu sempre fui honesto, eu sempre trabalhei bastante, né? Hoje voo pouco, porque estou quase com meus 70 anos de idade, então eu estou mais na administração, mas mesmo assim vai ter que ter alguém para administrar, né? Então eu quero ficar tomando meu Gold Label, tranquilo, e olhando da minha sacada o progresso e sempre o ar cheio de paraquedistas navegando, né? E ronco de turbina por aí, decolando e pousando. A Veracruz Táxi Aéreo é uma empresa. Então, hoje, desde há 15 anos atrás, então, na ANAC, a norma, a legislação, para lançar paraquedista, a aeronave tinha que ser vinculada a um clube sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, ser um táxi aéreo. Então, no táxi aéreo, no Veracruz Táxi Aéreo, nós colocamos na EO, que é na operações específicas, a modalidade de paraquedismo. Então, o Veracruz Táxi Aéreo,
nas operações específicas, constava como passageiros, carga e paraquedismo. Aí, para fazer uma operação separada do Veracruz Táxi Aéreo, eu abri a empresa Skydive Veracruz. Aí o que eu fiz? Eu arrendei as aeronaves do Veracruz Táxi Aéreo para a Skydive Veracruz, que era a minha empresa. Aí eu tinha uma porcentagem de lucro, o resto eu repassava para o táxi aéreo. Foi assim que começou. Então, e hoje também mudou, há uns 2 anos atrás, não pode mais esse negócio de vincular a clube. Então, é bastante coisa que vai mudando na legislação, mas continua a mesma coisa, tem que ser táxi aéreo ou, como o Fabinho já fez aí, né? Então, o proprietário é um e a operadora é um clube, para poder operar de acordo com a legislação. E você tem que preparar a aeronave, tudo que você faz na aeronave tem que ter um segue-voo, uma homologação pelo CTA. Então você coloca lá uma barra horizontal para os paraquedistas segurarem antes de saltar, aquilo tem que ser homologado. Você coloca uma porta corrediça, basculante, também é homologada. Todas as aeronaves que estão aqui têm homologação do CTA para lançamento de paraquedistas. São modificações feitas para aquela modalidade na aviação. Então, tudo que você coloca lá, um estribo para colocar o pé do cameraman, uma haste para segurar do cameraman, tudo isso é constado em documentação e homologado. Então, nós conseguimos aqui, eu fui o primeiro a homologar o Caravan, né? Foi difícil, levei quase 1 ano e meio para conseguir a homologação do CTA, porque a burocracia foi muito grande, foi feito ensaios com a porta que eu fiz, voos aqui com demonstrações com o pessoal do CTA, na época era o DAC, né? Hoje ANAC. Então, depois da primeira homologação que foi feita no Yankee, o Fox foi feito em 2 dias, porque as fotos e tudo que foi feito no Yankee foi usado para o Oscar Fox. Então, em 2 dias foi feita a homologação, e hoje não está tão rápido assim. Então, para você ver como é que a coisa evolui, né? Então, tudo que é feito é homologado. Então, as aeronaves aqui, os cintos, tudo aqui é feito de acordo com a lei. Se vier aqui um SPAC da ANAC, que é difícil vir, porque eles sabem, porque tem uma documentação, sabe as aeronaves que operam aqui e confere a documentação lá, sabe que todas as aeronaves ou pertencem a um táxi aéreo, ou está vinculado a um clube, e sabe que as aeronaves que estão aqui, as modificações que foram feitas, constam na ANAC como homologada pelo CTA. E hoje aqui, infelizmente com alguns incidentes, a gente conseguiu fazer o que foi muito difícil, a união, porque aqui foi repartido, infelizmente, em 3 setores, né? Parte de baixo, parte do meio, parte de cima, mas na gestão aí do Nilson Leitão, o popular Galinha, né? Que administra a associação lá de baixo, a gente tem uma comunicação intensa toda semana, reunião na prefeitura. Nós fizemos uma união de 3 associações para ter uma parte jurídica para responder sobre qualquer coisa juridicamente na área. Então tem o Galinha, eu e o James. Então nós estamos muito unidos e muito, como se diz, focado na segurança. Nós temos aqui hoje o Rubens, que acompanha na FUNIA para autorizar os lançamentos, para mais segurança. Tem o Pedro Ilu, que foi muito bem escolhido, né? Que o Pedro Ilu, você quer saber, para mim ele é um ídolo no paraquedismo. O primeiro salto duplo eu fiz com ele. Então eu sempre falava que se eu fosse saltar um dia, eu ia saltar com ele, porque eu respeito todo mundo, mas ele, desde que eu botei o pé aqui, sempre foi um companheiro. Eu fiz o primeiro campeonato que eu fiz aqui, ele foi o técnico do campeonato. Ele me acompanhou também com o Carvalho em Curitiba, lá no ACC, no Centro de Controle da FIO Curitiba, em 2001, para acertar a autorização, porque aqui sempre foi meio enrolado uma época, né? Então Curitiba restringiu os níveis de lançamento, e para a gente reconquistar novamente os 12 mil, que é o nível 140, foi eu, o Pedro Ilu e o Carvalho. Ficamos 2 dias lá em Curitiba, numa reunião, e eu com o Carvalho fomos acho que umas 5 vezes no DECEA, no Rio, também para conseguir
a continuidade da área restrita, né? Porque devido ao aumento do movimento São Paulo, Campinas, e agora, inclusive ontem, dia 11 para hoje, dia 12, mudou tudo. No setor aeronáutico, na terminal de São Paulo. Antes era forma de um coelhinho, um gato, a terminal de São Paulo, mas agora ela ficou como se diz, aumentou a área. Sorocaba não estava dentro da terminal São Paulo, hoje está. Então ela veio um pouquinho mais para frente. Então eu acredito que daqui para frente a gente vai ter que lutar bastante para continuar com essa área restrita e com o nível de lançamento 140, talvez 160. Porque a demanda de aeronaves nesse setor, Tatuí, Sorocaba, Campinas, São Paulo, Jundiaí, é muito, principalmente no final de semana, é muito intenso o tráfego aéreo aqui. Então a gente tem que estar com toda atenção. Então, de vez em quando passa uma aeronave meio desavisada aí, mas graças a Deus estamos conseguindo ter uma frequência local aqui de coordenação, que está no Rotaer, e a gente está em constante escuta com o ACC Curitiba, na frequência de lá, para qualquer aviso de alguma interferência ilícita por aqui, mas graças a Deus está tudo indo muito bem. Porque a FIR, a sigla é Região de Informação de Voo. Então, fora da Terminal São Paulo, então aqui quem manda nesse setor é Curitiba, é o ACC Curitiba, que é o Centro de Controle de Área de Curitiba. Nós temos aqui um código discreto para cada aeronave, um transponder, que está visualizando a gente lá, né? E é meu telefone que está lá na agenda do ACC. Então, sempre que uma aeronave aqui sobe, às vezes, 250 pés a mais, ou sai meia milha a mais da área lateral ou vertical, eles me ligam, eu tenho que ir no rádio, na frequência, chamar, porque às vezes tem que desviar de uma nuvem, e você sabe que 5 ou 6 caras vão operando num raio de 3 milhas, é impossível, subindo e descendo, e sempre com espaço num setor aí de 1 milha para frente, 1 milha para trás, que é 2 milhas de raio para lançamento. Então é difícil manter esse limite de área. Então, porque o tráfego é intenso e uma decolando e o pessoal com pressa, né? E às vezes, principalmente na época do verão, que sempre forma uns cúmulos no período da tarde, você tem que desviar do cúmulo, e se ficar chamando Curitiba, é difícil porque está sempre as frequências no final dos finais de semana, sempre lotada, é difícil achar uma janela para chamar. Então, aí, se você pegar um controlador assim, mais exigente, ele acaba não chamando, mas me ligando. Aí tudo entra numa boa, né? Sempre a gente está em comum acordo. Assim que começou, investir eu fui construindo as áreas, eu fiz ali atrás no hangar uma sala, uma oficina para mim guardar as ferramentas, a peça de avião. Da noite para o dia, eu via minhas coisas tudo debaixo de um cerato para fora e a sala cheia de beliche, que era o Big Brother. Ela comprou aí um container, que ela chama de lata velha, e também de um dia para o outro se tornou ali um mini apartamento. Tem uma cozinha, um banheiro, um apartamento para dormir, né? Muito confortável. Agora ela está construindo na lateral aqui a estrutura metálica, pretende fazer 12 apartamentos em cima, embaixo ficar com uma área de dobragem, no fundo fazer banheiros, um restaurante, do lado aqui eu já tenho uma planta aprovada faz 7 anos, mas devido ao investimento em outras coisas, principalmente em aviões, eu fui cozinhando em banho-maria, mas esse ano, de 2014, eu vou construir. Então está aqui a São Paulo, está precariamente aqui dentro do hangar. E pretendo fazer mais uma construção do lado aí, né? Investimento para os paraquedistas, né? Porque o paraquedista é assim, ele é que nem uma criança quando vê um doce na vitrine. Pode ter um hotel 5 estrelas do lado de lá da área, mas se tiver aqui um apartamento que dê para ele dormir, ele tomar um café da manhã, ele quer acordar com o ronco do avião e quer acordar vendo já os paraquedistas saltando para dar. Se ele ficar longe, ele vai acabar indo num restaurante, bebendo, comendo demais, levantando tarde, chegando tarde na área. Aí chega aqui e já está as escolas com essa demanda de salto duplo. Então, que isso é muito bom, principalmente para os donos de aviões, que dá mais lucro, é lógico, do que o paraquedismo em si, né? Aluno ou atleta. Mas a gente não pode desprezar nem o aluno nem o atleta, que é esses que dá o movimento na área, né? Hoje o movimento maior, se for ver, 90% é de salto duplos.
que as escolas, os aviões ganham sobre isso aí, mas a gente não pode desprezar a raiz do paraquedismo, que é o paraquedista. Continuar com escolas, tem bastante escola aqui que eu vejo, que eu dou até meus parabéns, que além do salto duplo, elas se preocupam em formar alunos. Eu acho bonito aquele batismo que tem. Falo, pô, mais um, né? Que vai vir, cada vez que forma um aluno, é um cara a mais que vai vir saltar no meu avião, em qualquer outro proprietário de aeronave aqui, que vai dar um movimento, que vai dar continuidade na área, né? É esse pessoal que dá o colírio e que traz até algum amigo para fazer um salto duplo que futuramente pode se tornar um atleta, um paraquedista, né? Então isso é muito bom.